Olá, tudo bem? Como é que estão? Vamos aqui para mais uma aula, né? Na realidade, é a última aula do capítulo 2, né? Que vai falar para vocês sobre subconjuntos dos números inteiros. Né? Que são os subconjuntos dos números inteiros? Na realidade, o que é um subconjunto? Imagina aí na classe, quando a gente estava em classe, que a gente ia fazer um trabalho, né? Ou então uma atividade lá na educação física, que separa a menina para um lado, o menino para o outro, né? Então, ali formou um grupo dos meninos, um grupo das meninas. Em sala de aula, quando vocês fazem trabalho em dupla, trabalho em grupo, em trio, a gente fala em dupla, aí vocês pedem, pode ser dupla de 3, de 4, né? E quando vocês formam esses grupos são subconjuntos, né? A gente pode entender assim, né? São subconjuntos do conjunto que seria a classe de vocês. Então, só para dar esse comparativo, né? O conjunto é a classe inteira, né? E os subconjuntos são os grupos que a gente vai formando com alguns membros, né, desse conjunto maior. Né? No caso aqui, a gente vai trabalhar com os subconjuntos dos números inteiros. Então, os subconjuntos são outros conjuntos que a gente forma usando alguns números do conjunto Z, né, que é o conjunto dos números inteiros, né, que foi o objeto de estudo deste capítulo. Né? Então, como que a gente forma estes subconjuntos? Eles são formados utilizando os três símbolos que a gente coloca junto ao símbolo do Z. Né? Quais são esses três símbolos? É um sinal de asterisco, um sinal de positivo e um sinal de negativo. Estes três símbolos, eles são colocados aqui junto ao Z. A gente vai ver já na próxima tela. Tá? E o que indica esses três símbolos? Eles indicam retiradas. Então, quando aparecer um destes símbolos junto ao Z, está indicando que retirou alguns números. Né? Como assim retirou alguns números? O asterisco indica que retirou o número 0. O sinalzinho de mais junto ao Z indica que retirou os números negativos. Ó, presta atenção aqui. Ó. Quando coloca o sinalzinho de positivo, junto ao símbolo Z, está retirando todos os números negativos. Perceberam a associação aqui ao contrário? E do mesmo modo, quando coloca o símbolo de menos, o sinal de negativo, retira os números positivos. Vamos ver como que forma isso então. Ó, o conjunto Z é esse aqui, né, que a gente viu lá no começo do ano, lá na escola. Ele é formado por todos os números negativos, pelo zero, que é chamado de número nulo, não é neutro, tá? É nulo, e os positivos que estão à direita do zero. Tá? Só para reforçar, né? Já comentamos sobre isso. Neste conjunto Z só tem os números inteiros. Então, depois do menos 3, vem o menos 2. Depois do menos 2, o menos 1. Existem outros números que estão entre o menos 2 e o menos 1. Só que neste conjunto dos números inteiros, aqui como o próprio nome diz, só tem os inteiros, ok? Então, quando coloca o asterisco, retira o número 0. Então, pensa aqui nesse conjunto Z. A gente vai escrever Z com asterisco. O asterisco, ele é escrito aqui em cima do Z. Tá? Então, como que fica? Ó, vai aparecer todos os negativos, o menos 3, menos 2, menos 1, só que agora não escreve o 0. Então, do menos 1, a gente pula para quem? Para o mais 1. Mais 2, mais 3, e assim vai todos os positivos. Tranquilo? Então, como que a gente lê? A gente lê Z asterisco. Simplesmente assim. Então, Z asterisco é formado por todos os negativos e por todos os positivos. Não tem o zero. Todos os inteiros, né? Quando escreve o maisinho no conjunto, retira os números negativos. Então, ao conjunto Z, né, como é que a gente escreve esse conjunto aqui? Ó? Imagina, no conjunto Z, a gente retira todos os números negativos. Vamos tampar aqui para ajudar a enxergar. Quem é que sobra? Sobra o zero e os positivos. Então, a gente escreve assim, ó, Z, o mais e o menos é escrito aqui embaixo do Z, tá? Aqui embaixo no pezinho do Z. O asterisco em cima e o mais e o menos aqui embaixo no pezinho do Z. Então, se eu retiro todos os positivos, quer dizer, vem aqui e tampa aqui os positivos, os negativos aqui no Z, né? Eu vou retirar os negativos. Então, vai sobrar quem? O zero e os positivos.
Tranquilo? Agora, como que é o menos? O menos eu retiro quem? Os números positivos. Então, a gente vai lá e tampar os números positivos, vai sobrar quem? Os negativos e o zero. Ok? Então, a gente lê assim, Z menos é igual a todos os negativos aqui, menos 3, menos 2, menos 1, zero. E queria chamar a atenção de vocês, lá na apostila, na página 192, 192, tem um erro de digitação, tá? Aqui no Z+, não foi digitado zero, e no Z- não foi digitado zero. Então, tem esse erro de digitação aí. Então, por favor, incluem aí o zero, coloca aqui no início, ou então rabisca isso aqui e reescreve do lado aqui a forma correta, incluindo o zero. A forma correta é essa daqui, tá? O Z mais começa no zero e tem os positivos, e o Z menos começa, quer dizer, tem todos os negativos e vai até o zero. Tudo bem? Vamos ler os nomes desses conjuntos agora. Como que são os nomes? Olha para esse conjunto aqui. Quem que faz parte desse conjunto? São todos os números negativos e todos os números positivos. Quem que deixou de fazer parte dele? O zero, certo? Porque quando coloca o asterisco, tirou o zero. Então, se retirou o zero, olha a lógica do nome. São os números inteiros não nulos, porque o zero é um número nulo. Então, todo número que está neste conjunto aqui, todo número inteiro que faz parte desse conjunto, ele pode ser chamado de não nulo, porque eu tenho certeza que neste conjunto aqui não tem o número zero. Por isso que fala inteiros não nulos. Retirou o zero. O 2 é nulo? Não, o 2 é positivo. O 3 é nulo? Não, o 3 é positivo. O menos 2 é nulo? Não, o menos 2 é um número negativo. Então, qualquer número que está aqui, ele não é nulo. Então, por isso que fala não nulos. Tudo bem? Como que seria o nome deste conjunto aqui? Quem que faz parte deste conjunto aqui? É só os positivos? Cuidado, hein? Alguém deve ter falado, sim, mas presta atenção. O zero é positivo? Não, o zero é nulo. Então, vamos pensar um pouquinho. Como que é o nome desse conjunto aqui? Quem que foi retirado desse conjunto? Os números negativos. Então, este conjunto aqui são todos os números que não são negativos. Cuidado, não ser negativo não significa que é positivo, tá? Porque o número pode ser quem? Pode ser nulo também. Então, o nome desse conjunto é números inteiros não negativos. Não negativos pode ser positivo ou zero. Tranquilo? Agora, o Z menos, o que acontece? Mesma ideia do anterior. Neste conjunto aqui só tem número negativo? Agora eu tenho certeza que todos falaram não, né? Tem também o zero, e o zero é nulo. Então o nome dele é o quê? Quem está nesse conjunto aqui, Z menos, eu tenho certeza quem que não está nele. Não está nele quem? Um número positivo. Então o nome do conjunto são os números inteiros não positivo. Não positivo significa que pode ser negativo ou nulo. Tranquilo? Eu queria acrescentar para vocês também, existem mais duas combinações de subconjuntos do Z, que não foi escrito aí na apostila de vocês. Então, de forma para acrescentar, que depois, futuramente, vocês vão estudar isso novamente lá no ensino médio, e também no ensino fundamental, no oitavo, no nono ano, existem mais duas possibilidades que não apareceu na apostila aí de vocês. Convém vocês anotarem, que é este aqui, é o Z mais asterisco, que agora vai retirar quem? Vai retirar os negativos e retirar o zero. Então, retirando os negativos e retirando o zero, eu escrevo desse jeito aqui, fica somente os positivos. Lógico, o nome já está dado. Quem que faz parte desse conjunto? Os números inteiros positivos. Tudo bem? E aqui com o Z também eu posso fazer essa combinação aqui, Z menos asterisco. Retirou o zero e retirou os positivos. Então, ficou somente os negativos. Então, números inteiros negativos. Tranquilo? Na próxima tela, a gente vai só dar uma clareada no que a gente falou nesse slide anterior,
né? O Z asterisco, retira o zero, são os números inteiros não nulos. O Z mais, retira os negativos, então fica o zero e os positivos, números inteiros não negativos. O Z mais asterisco, retirou o zero e os negativos, então ficou somente os positivos, números inteiros positivos. O Z menos retirou os positivos, então ficou o zero e os negativos, então números inteiros não positivos. E o Z menos asterisco retirou o zero e retirou os positivos, então sobrou somente os números inteiros negativos, ok? Vamos ver como que funciona. Vamos fazer um exemplo para vocês terem um modelo aí para fazer os exercícios que serão propostos dessa aula. Completar com pertence ou não pertence é só enxergar se o número está no conjunto ou não. Então, se o número está no conjunto, ele pertence. Se ele não está, obviamente, não pertence. Vamos puxar uma colinha aqui para a gente ter em mente como que funciona os conjuntos, né? Então, o menos 6 pertence ou não pertence a Z+. Vamos recordar aqui, ó, quem que é o Z+? Z+, é o zero e os positivos, né? Quando coloco mais, retira os negativos. Então, tem como ter um número negativo neste conjunto aqui? Não. Este conjunto aqui, quando tem esse maisinho aqui, tem os zero e tem os positivos. Então, menos 6 pertence a Z+? Não pertence. Mais 8 pertence a Z asterisco? O asterisco retira o zero, né? Tá vendo? Ó? Z asterisco tem os negativos e os positivos. Ele não tem o zero. Então, mais 8 pertence? Pertence. Se eu continuar escrevendo aqui, ó, mais 5, mais 6, mais 7, uma hora vai chegar no mais 8. Tudo bem? Então, mais 8 pertence a Z asterisco. 0 pertence a Z asterisco? Né? O outro está falando, está tirando o zero. Como que o zero vai estar lá? Então, não pertence. Menos 5 pertence a Z menos? Opa, o que é o Z menos? O Z menos retira esse símbolo aqui quer dizer que retirou os positivos do conjunto, né? Olha lá, cadê o Z menos? Ó. Tem os negativos e o zero. Então, menos 5 está nesse conjunto? Sim. Né? Menos 3, menos 4, o próximo aqui seria depois do menos 4 ou menos 5. Então, pertence. Menos 36 pertence a Z asterisco? Asterisco só tira o zero. Então, vai estar os negativos lá. Então, pertence. Mais 7 pertence a Z menos. O Z menos quem é? São os negativos e o zero. Vai até o zero só. Então, não pertence. 0 pertence a Z menos? Ó, Z menos. Vai até o zero, né? Quando coloca só o menos aqui embaixo, retirou os números positivos. E zero não é positivo, zero é nulo. Então, pertence. E mais 6 pertence a Z+, com certeza, né? O Z+, retirou os negativos, então mais 6 pertence ao Z+. Tranquilo? É dessa forma. Se precisar fazer atividade, né? Se precisar fazer atividade, não, vai precisar fazer. Agora, na atividade, se precisar, tenham sempre aí do ladinho no caderno de vocês, anotem, dão um pause aí no vídeo e anotem isso aqui, né? Para ficar fácil a consulta quando necessário, tá bom? Quais serão as atividades que vocês vão fazer? Né? Na 192, o exercício 42 e 43, e na 196, o 18, lá na seção Amplie. E do mesmo jeito que vocês fizeram na outra aula, vocês vão enviar as respostas, né? Depois que completar lá na apostila, tudo certinho, né? Acho que essa atividade é só para colocar pertence ou não pertence, tá? Depois que completar lá com pertence ou não pertence, você vai acessar esse endereço aí, semelhante ao outro, né? Essa que agora é a aula 6. E vai acessar o formulário e vai enviar as suas respostas para eu fazer o meu controle aqui de quem está realizando a atividade. E depois, no final depois que você enviar o formulário, você vai receber um link para fazer a correção dos exercícios. Tudo bem? Então, bom trabalho. Até a próxima. A próxima aula vai ser a partir de amanhã, né? Que não vai ser mais neste formato, né? Vocês já foram ou estão sendo orientados, né? Vai ser no formato de live, né? A gente vai ter live, olha que legal. Então, tem os horários que vocês vão receber das escolas, aí vai ser individualizado, né, para cada sala. Então, a gente se vê aí na nossa próxima live. Ó, que chique, hein? Até lá.